Essa família aqui ficou escondida no porão por 9 anos porque achou que o mundo ia acabar. Mas tá, se o mundo inteiro ia acabar, o porão não ia acabar também? Bom, gente, essa daqui é a família Van Dorsten e ao todo eles eram em 11. O pai da família era o Gerrit Van Dorsten e a sua esposa, e eles eram muito estranhos pra dizer o mínimo. Eles moravam em uma cidade bem pequena na Holanda chamada Roermond. Se já não bastasse a cidade só ter 4.000 habitantes, eles ainda se isolavam de todos esses habitantes. Dos seus 9 filhos, apenas 3 iam pra escola e podiam ter contato com outras crianças. Às vezes ele deixava crianças dos vizinhos irem pra casa dele pra poder brincar com as crianças dele, mas nada mais do que isso. Acontece que em 2004, o Gerrit chega pros vizinhos e fala que a sua esposa havia falecido. Ela teria falecido de câncer, só que ninguém nem sabia que ela estava doente. Na verdade, ninguém tinha muito contato com eles, então realmente ninguém sabia o que estava rolando lá dentro daquela casa. Ninguém foi convidado pra funeral nenhum e nem viram o corpo saindo de lá em nenhum carro funerário. E essa é a primeira coisa estranha de toda essa história, porque até hoje ninguém sabe onde ela está, porque não tem corpo, não sabem onde enterraram ela, ou se enterraram, ou se ela realmente está morta. Mas todo mundo acredita que ela realmente esteja. Alguns anos depois desse acontecimento meio estranho, a família simplesmente sumiu do mapa. Era dia 15 de outubro de 2019. As pessoas que estavam nesse bar aqui começam a notar uma pessoa ali que elas nunca tinham visto. Esse homem desconhecido tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos e ele estava completamente sujo, estranho, ele não se comportava de uma maneira normal. Ele pediu 5 cervejas pro dono do bar, tomou todas e foi embora. E nessa parte você pode encontrar várias contradições. Mas eu vou contar uma história aqui que condiz com alguns documentos que saíram lá na Holanda. Porque eu não sei se vocês sabem, esse caso foi bem abafado. Ou pelo menos tentaram abafar bastante, porque eu já vi esse caso no Você Sabia há anos. Nos próximos 3 dias, esse homem estranho continuava aparecendo no bar, mas ele não entrava, ele só ficava do lado de fora olhando. O dono do bar se chamava Chris e ele só tinha 27 anos, ele era um jovem. Ele já tava achando aquela situação muito estranha, só que no terceiro dia tava chovendo e o homem tava lá encarando o local. Então ele começou a ficar com medo que esse homem estranho fizesse alguma coisa contra ele ou contra alguém de lá. Então ele chama a polícia e é aí que as coisas começam a ficar bem estranhas. Ele disse pros policiais que tinha uma situação muito difícil acontecendo no local onde ele morava e que ele não aguentava mais aquilo. E aí ele começou a falar que um homem chamado Joseph Brumer mantinha ele e sua família em um porão há 9 anos. E isso simplesmente porque o mundo tinha acabado. Ele disse que os seus irmãos não sabiam nem que existiam outras pessoas vivas ali na Terra e que eles achavam que só tinham espíritos malignos por ali. Nesse momento a polícia estava muito chocada e não sabia se aquilo tudo era uma história inventada ou se era real. Então eles pediram para que esse menino levasse eles até a fazenda. Quando eles chegam lá, eles ficam em choque com o que eles veem. Eles chegaram em uma fazenda muito bonita com uma casa enorme e reformada. Então esse menino diz para eles que não é ali que eles moram, mas embaixo. Eles acabam encontrando um porão e lá dentro 6 pessoas vivendo numa situação precária. Eles não saíam de lá de dentro há 9 anos. Os jovens que entraram dentro do porão entraram com 5, 6 anos de idade. Então eles só conheciam o que eles tinham aprendido lá dentro. Aqueles jovens simplesmente não conseguiam acreditar nessa nova realidade que estava sendo apresentada para eles. Inclusive, eles achavam que os policiais eram espíritos malignos, porque não existiam outras pessoas por ali. Então foi extremamente difícil. Lá junto com esses jovens, também no porão, eles encontraram o Gerrit. Ele estava na cama porque simplesmente 3 anos antes tinha sofrido um derrame. Ele não teve nenhum tratamento médico e quem cuidava dele eram os filhos. Tudo isso lá dentro do porão. No documentário da BBC The Hidden Children of the Roermond Farm, eu tentei. Tem vários depoimentos e entrevistas com esses filhos do Gerrit. E lá eles contam diversas coisas que eles sofriam com o Gerrit. Além de toda essa lavagem cerebral e esse cárcere privado, também eram castigados por não terem cumprido com alguma coisa que o pai deles queria toda hora. E os castigos incluíam privação de comida ou até agressões físicas, muitas vezes, inclusive. Além disso, 2 dos filhos dele também eram abusados sexualmente. Mas por conta desse derrame que o Gerrit sofreu, ele não foi acusado de nada, porque ele não pôde ser julgado. E o Joseph Brumer também se disse inocente de todas as acusações, apesar de que quem pagava o aluguel da fazenda onde estava o porão era ele. Além de que ele também levava suprimentos lá pro porão, só que ninguém conseguia ver ele porque ele usava uma portinha lá, que era meio secreto. Então ele entrava, deixava a comida por essa portinha, eles pegavam a comida, viviam a vida deles, era isso. Como eu falei anteriormente, muitas informações desse caso estão ocultas ainda pela justiça. Não tem nem como eu dizer pra vocês que um dia elas vão vir a público, porque eu não faço a menor ideia. Mas tem uma informação que vocês precisam saber. Tanto Gerrit quanto Joseph Brumer participavam de um culto. Eles foram encarregados de dar continuidade para essas crenças. E isso um pouco antes do organizador do culto morrer. Eles acreditavam primeiramente que Joseph Brumer era melhor do que Jesus e que eles seriam moradores dessa nova sociedade que iria acontecer depois que o mundo acabasse. Algumas pessoas acreditam que o Joseph Brumer é quem planejou tudo isso. Ele teria manipulado o Gerrit para acreditar que tudo aquilo era real. Por isso que o Gerrit quis esconder os filhos dele. Mas o que vocês acham?